começou em uma pequena cidade, cercada por campos verdes e trilhas que levavam ao desconhecido. Os moradores dessa cidade sempre falavam, em tom baixo e cauteloso, de uma casa no meio da floresta. Não era uma casa qualquer. Muitos acreditavam que ela estava amaldiçoada, que algo terrível havia acontecido ali. As histórias sobre o local eram tantas e tão diferentes que logo se tornaram uma verdadeira lenda local. A casa, antiga e deteriorada, parecia ter sido engolida pela floresta ao longo dos anos. Sua fachada já não era mais visível à distância. Algumas pessoas afirmavam ter visto luzes estranhas à noite, enquanto outras juravam ouvir sussurros que vinham de dentro das árvores, como se a própria floresta estivesse viva e estivesse tentando esconder o que ali acontecia. Os moradores evitavam falar sobre o lugar, e até mesmo os mais corajosos, que por algum motivo tinham vontade de explorar, nunca mais voltavam. Ou, se voltavam, não eram mais os mesmos. Seus olhos estavam vazios, e suas mentes perturbadas, como se tivessem visto algo que não conseguiam explicar. Mas a curiosidade humana é algo poderoso. O protagonista dessa história, um homem de coragem inquestionável, se viu atraído por esses rumores, mesmo sabendo dos perigos que envolviam a casa. Ele morava na cidade há muitos anos e nunca havia se arriscado a explorar a floresta densa que cercava a casa. Mas naquela noite, uma vontade inexplicável tomou conta dele. Talvez fosse o lugar brilhando mais forte, ou quem sabe o cansaço da rotina diária. O que se sabia é que algo dentro dele o empurrava para aquela floresta. Carregava consigo apenas uma lanterna, uma mochila e uma única certeza: ele não acreditava em lendas. Eram apenas histórias inventadas, pensou ele. Não havia nada ali que ele não pudesse enfrentar. À medida que ele se afastava da segurança da cidade e entrava no limite da floresta, o ambiente ao seu redor começava a mudar. O som dos carros e das pessoas desaparece, sendo substituído apenas pelo estalar das folhas secas sob seus pés. O vento, antes leve e fresco, agora assobiava entre as árvores de forma quase ameaçadora. A escuridão era imensa, e quanto mais ele avançava, mais parecia que a noite se fechava ao seu redor, engolindo-o com sua neblina densa. O caminho à frente era tortuoso e sinuoso, marcado por raízes e galhos retorcidos, como se a própria floresta estivesse tentando impedir sua passagem. O brilho da lanterna, que antes parecia tão reconfortante, agora lutava contra a escuridão crescente. Ele podia sentir que estava se afastando cada vez mais da segurança da civilização, e a sensação de solidão, de estar completamente só, o envolvia por completo. E vamos para o terceiro parágrafo, mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo, que vão assustar vocês. A floresta parecia estar viva. O barulho do vento que passava entre as folhas criava um som estranho, quase como um sussurro. O protagonista apertou a lanterna com mais força, tentando afastar a sensação incômoda de que algo o observava. O som de seus passos, embora firmes, soava como um eco na imensidão silenciosa ao seu redor. Cada vez mais, a sensação de estar sendo observado aumentava. Ele olhava para trás, mas não havia nada além de sombras distorcidas. A luz da lanterna iluminava apenas uma pequena parte da estrada à sua frente, e a escuridão parecia se esticar infinitamente, engolindo tudo o que estava além de sua visão. Seu coração batia mais rápido a cada passo dado, e ele começou a questionar se estava fazendo a coisa certa. Por que ele estava ali? O que estava realmente buscando? As histórias que ouvirá na cidade ecoavam em sua mente. Quem se aproxima daquela casa jamais volta o mesmo. Era difícil se livrar desse pensamento. Algo ali parecia diferente, algo que ele não conseguia explicar. A sensação de estar sendo observado não desaparecia. Pelo contrário, ela aumentava a cada momento. Era como se o próprio ar estivesse denso, como se a floresta estivesse viva, observando e esperando algo acontecer. O som das folhas secas se quebrando sob seus pés parecia amplificado, como se a cada passo ele estivesse acordando algo que estava adormecido há muito tempo. Ele sentia uma pressão crescente nas costas, como se estivesse sendo seguido, embora não pudesse ver nada. O vento que antes assobiava entre as árvores agora parecia chamar seu nome, baixinho, quase inaudível, mas suficiente para aumentar ainda mais sua sensação de desconforto. O caminho parecia não ter fim. Quanto mais ele andava, mais ele se perdia na escuridão e no silêncio, onde cada sombra parecia estar à espreita. Ele olhou para os lados, mas não viu nada além de árvores altas e retorcidas. O que estava acontecendo ali? O que ele estava sentindo? Ele apertou os passos, querendo chegar logo à casa e acabar com a dúvida, mas a floresta não estava disposta a deixá-lo partir tão facilmente. Foi então que, em meio à escuridão, algo brilhou à sua frente. Não era a luz da sua lanterna.
Era um brilho frio e distante, vindo de algo, ou alguém. Ele parou por um momento, sentindo o arrepio percorrer sua espinha. Mas, antes que pudesse reagir, o brilho desapareceu, deixando apenas a escuridão. Seu coração disparou, e ele deu mais alguns passos apressados, sem saber exatamente o que esperava encontrar, mas sentindo que algo estava prestes a acontecer. A casa estava perto, ele podia sentir isso. E, com cada passo, a sensação de ser observado crescia ainda mais, como se a floresta estivesse se fechando ao seu redor, fazendo com que ele nunca mais saísse dali. Após o que parecia uma eternidade caminhando pela floresta escura e densa, o protagonista finalmente avistou o que tanto buscava. A casa apareceu lentamente, surgindo das sombras da noite como um espectro antigo, uma presença que parecia estar lá há séculos, observando tudo à sua volta. O vento que antes assobiava pelas árvores agora parecia se calar, como se a própria natureza tivesse parado para prestar atenção na chegada do intruso. A casa estava em um estado lamentável. Suas paredes, antes pintadas, estavam agora cobertas por musgo e plantas que se enroscavam como se tentassem esconder os vestígios do tempo. As janelas estavam quebradas, algumas delas com pedaços de vidro ainda pendurados, que pareciam querer se soltar a qualquer momento, criando uma sensação de fragilidade aterrorizante. O telhado, parcialmente caído, parecia estar prestes a desmoronar a qualquer instante. À medida que o protagonista se aproximava, o ar ao redor da casa parecia mudar. Fica mais frio. Ele não sabia explicar, mas era como se a temperatura tivesse caído repentinamente. O vento agora trazia consigo um cheiro pungente de mofo e decadência, como se o tempo tivesse consumido todo o restante de vida que a casa ainda poderia ter. O silêncio ali era denso, abafado. E esse silêncio, mais do que qualquer outra coisa, começou a incomodar. Era como se o próprio lugar estivesse respirando, como se a casa estivesse viva, esperando algo, ou alguém. O protagonista parou por um momento, observando, tentando reunir coragem. Mas a curiosidade era mais forte, e ele não conseguiu resistir. Empurrou a porta de madeira, que rangia de uma maneira tão estridente que parecia protestar contra a sua entrada. Cada movimento da porta parecia ecoar pela casa inteira, como se o próprio som estivesse se espalhando pelas paredes, reverberando o aviso. Ao entrar, a primeira coisa que ele notou foi o cheiro, forte e pesado. O mofo, o envelhecimento da madeira e o ar estagnado se misturavam, criando um ambiente insuportável. Cada respiração que ele dava parecia ser engolida pela umidade densa, como se ele estivesse inalando a própria história da casa. O lugar estava totalmente em desuso. As paredes estavam cobertas por um tapete de poeira espessa, e o piso rangia a cada passo, emitindo sons baixos e melancólicos, como se o próprio chão estivesse se lamentando pela presença dele ali. Cada som que o protagonista fazia parecia amplificar o vazio, preenchendo a casa com uma sensação ainda mais profunda de solidão e abandono. Ele começou a andar pelos cômodos, explorando cada canto da casa, que parecia não ter fim. No entanto, a cada passo dado, algo começava a incomodar cada vez mais. Não era apenas a sensação de estar em um lugar abandonado. Havia algo ali. Algo que o observava, mas que ele não podia ver. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, emolduradas de forma desleixada, com vidros quebrados e amarelados pelo tempo. As fotos estavam espalhadas de maneira desconexa, como se alguém tivesse perdido o controle ao organizá-las. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos nas fotografias. Olhos de pessoas que pareciam ter sido capturados por uma câmera há muitos anos, mas que, à medida que o protagonista olhava para elas, ele sentia uma estranha sensação. Os olhos nas fotos não pareciam fixos. Eles seguiam os seus movimentos, acompanhando-o por cada cômodo. Às vezes ele olhava rapidamente, pensando que estava imaginando coisas, mas logo se dava conta de que não era sua mente. Aqueles olhos realmente o observavam, sempre os mesmos, com um olhar fixo e penetrante. Enquanto o protagonista se movia pela casa, explorando cada sala, o desconforto só aumentava. Não era mais possível ignorar a sensação de estar sendo vigiado. Cada som ao seu redor parecia mais alto, mais claro. Ele sentia uma pressão crescente, como se alguém estivesse ali com ele, embora ele fosse o único presente na casa. Ele se aproximou de uma porta que levava a um corredor escuro. A lanterna em sua mão parecia fraca, lutando contra a escuridão densa que tomava o ambiente. E então, no canto de sua visão, algo se moveu. Algo rápido, quase imperceptível. Ele se virou de imediato, tentando entender o que tinha sido. A lanterna iluminou o local, mas não havia nada lá, apenas o vazio. Seus sentidos estavam alerta, e a sensação de que ele não estava sozinho parecia cada vez mais forte. Ele voltou a andar,
mas o som do seu próprio coração batendo parecia ser o único som que ele ouvia. Ele sentiu um arrepio na espinha. E foi nesse momento, quando ele virou a esquina de um corredor estreito, que viu uma figura. Algo escuro, encapuzado, como uma sombra que não deveria estar ali. Ele congelou. Seus olhos se arregalaram, e a respiração ficou ofegante. A figura estava parada no final do corredor, em um lugar onde a luz mal alcançava. Mas, quando ele olhou diretamente, a figura desapareceu, como se tivesse sido absorvida pela própria escuridão. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que havia acabado de ver. Mas não havia nada. Só o silêncio, e a sensação de que a casa estava mais viva do que nunca, mais observadora. A presença parecia estar em todos os cantos, como se a casa respirasse, como se ela estivesse aguardando algo, aguardando o que ele iria fazer a seguir. O ar dentro da casa estava pesado, como se cada parede estivesse retendo segredos antigos, escondidos nas sombras do tempo. O protagonista sentia um nó crescente na garganta, uma ansiedade indescritível que o fazia olhar por cima do ombro a cada passo que dava. Embora a casa estivesse quieta, parecia haver algo em movimento, algo além do alcance de sua visão. Ele tentou se convencer de que tudo era apenas a sua imaginação, alimentada pelo medo e pelo silêncio absoluto que tomava conta do lugar. Mas o desconforto só aumentava, como se o próprio ar estivesse carregado de algo maligno, algo que ele não poderia ver, mas podia sentir. Então, foi quando ele passou por um corredor estreito e empoeirado, que o som chegou. Um sussurro baixo, quase imperceptível, mas ainda assim muito claro. Era como se alguém estivesse falando em um tom abafado, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. O som parecia vir das paredes, como se a casa estivesse tentando se comunicar com ele. Ele parou imediatamente, seus pés gelados pelo medo, a lanterna tremendo em sua mão. O sussurro ficou mais alto, mais urgente, mas ainda assim incompreensível. A sensação de ser observado se intensificou, e ele não pôde deixar de sentir que algo estava ali, dentro da casa, esperando o momento certo para agir. Os olhos nas fotografias começaram a parecer mais vivos. Agora, ao invés de apenas seguir seus movimentos, eles pareciam reagir a ele. As sombras nas paredes se esticavam de maneira anormal, ganhando formas distorcidas que não faziam sentido, como se o lugar estivesse distorcendo a realidade ao seu redor. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que a casa não queria visitantes. Ela queria algo dele. O silêncio foi quebrado novamente, desta vez por um barulho vindo do andar de cima. O som de passos lentos e pesados, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, se aproximando. Mas quando ele olhou para as escadas que levavam ao segundo andar, não viu nada além da escuridão. A lanterna iluminava apenas um pequeno trecho, e as escadas pareciam não ter fim, absorvidas pela escuridão. Ele hesitou. Algo dentro dele dizia para ele ir embora, para sair dali antes que fosse tarde demais. Mas a curiosidade era mais forte. O sussurro ainda estava em sua cabeça, e ele não podia ignorar a sensação de que precisava descobrir o que estava acontecendo naquela casa. Com o coração acelerado e o suor frio percorrendo sua pele, ele decidiu subir as escadas. Cada degrau parecia render mais alto do que o anterior, como se a casa estivesse protestando contra sua presença. A cada passo, ele sentia o ambiente ao seu redor ficando mais denso, mais opressor, como se a própria casa estivesse tentando engoli-lo. Quando chegou ao topo da escada, uma porta à sua esquerda estava entreaberta. Através da abertura, ele podia ver um quarto, mas o que mais chamava a atenção era a sensação de um frio ainda mais intenso vindo de lá. Ele se aproximou cautelosamente, tentando não fazer barulho. O sussurro parecia ter se intensificado, agora mais alto, mais claro, como se estivesse vindo diretamente de dentro daquele quarto. Com uma mão trêmula, ele empurrou a porta. O som do vento que passava por entre as frestas da madeira soava como um lamento, e a porta abriu com um rangido que fez seu coração parar por um momento. Dentro do quarto, o ar estava ainda mais pesado. A lanterna iluminava a pequena sala, revelando móveis antigos e cobertos de poeira. No centro do quarto, havia uma cadeira de balanço, movendo-se lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O movimento, embora suave, parecia preencher a sala com um tipo de presença indescritível. O sussurro, que agora parecia ser uma voz, ficou mais claro. Era uma voz baixa e rasgada, cheia de sofrimento, que parecia chamar por ele. Ele se aproximou da cadeira com cautela, e quando sua luz iluminou o chão abaixo dela, viu algo que fez seu estômago revirar. No piso, havia marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali recentemente, deixando um rastro de sujeira e sangue seco.
O ar ao seu redor parecia ficar mais denso a cada segundo, como se algo o estivesse sufocando. O sussurro continuava, mais alto, mais insistente, até que se transformou em uma risada baixa, que ecoava pelas paredes da casa. Ele se virou rapidamente, tentando encontrar a origem daquele som, mas quando seus olhos percorreram o quarto, ele não viu nada. A risada cessou, mas a sensação de perigo era palpável, como se a própria casa estivesse se preparando para engoli-lo. E foi nesse momento, quando ele pensou que estava a ponto de perder o controle, que algo se moveu no canto do quarto. Algo escuro, indefinido, como uma sombra que tomava forma diante de seus olhos. Ele deu um passo para trás, o medo apertando sua garganta. A sombra parecia ganhar vida, crescendo e se contorcendo de uma forma que desafiava a lógica. O protagonista tentou se afastar, mas algo dentro dele o impedia de se mover. Era como se suas pernas estivessem presas, como se a casa estivesse tomando posse de seu corpo. A risada voltou, agora mais alta, mais grotesca, e ele sentiu uma força invisível empurrando-o para a parede, fazendo com que o ar fosse sugado para fora de seus pulmões. O sussurro tornou-se um grito estridente, e a casa pareceu se fechar ao redor dele, como se quisesse engolir o intruso de uma vez por todas. Ele não sabia mais o que era real. Não sabia mais se estava sonhando ou se a casa realmente estava ganhando vida, mas a única coisa que ele sabia era que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. A escuridão o cercava, e ele sentia como se as paredes da casa estivessem se fechando lentamente, tentando prender-lhe para sempre. O ambiente estava cada vez mais opressor, e o protagonista sentia o peso da casa sobre seus ombros, como se as paredes estivessem se aproximando dele a cada respiração. O ar se tornava mais denso, mais frio, e o silêncio agora parecia ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da risada de Maria, que se infiltrava nas paredes como um eco distante. Ele não conseguia mais entender o que era real e o que não era. Cada vez que tentava se mover, parecia que a casa se expandia ao seu redor, mudando, se distorcendo, engolindo seus passos. A sensação de claustrofobia era palpável. Ele estava preso. A casa o havia marcado, e ele podia sentir isso, como uma presença maligna que se infiltrou em sua mente e em seu corpo. Foi então, em meio ao desespero crescente, que ele notou algo no canto do porão. Entre as tábuas soltas do chão, algo brilhava. Uma velha carta, amarelada pelo tempo, com as bordas desgastadas. Sem pensar, ele se aproximou, a sensação de que algo estava ali esperando por ele tomando conta de seu corpo. A carta estava suja, mas a escrita ainda era legível. Ele abriu com pressa, lendo as palavras rabiscadas com uma caligrafia trêmula. A carta foi escrita por uma mulher chamada Maria, a antiga moradora da casa, e a mensagem que ela deixava era desesperadora. Ela começa a contar uma história aterrorizante, de um acidente devastador que aconteceu muitos anos atrás na floresta, onde Maria perdeu toda a sua família em um incêndio misterioso. As palavras dela, carregadas de dor e sofrimento, descreviam um cenário horrível. Maria e seus entes queridos estavam em casa quando, em uma noite chuvosa, o fogo tomou conta da floresta ao redor. Ninguém sabia a origem do incêndio, mas quando as chamas chegaram até a casa, foi tarde demais. A casa foi consumida pelo fogo, e Maria foi a única sobrevivente. Ela foi encontrada dias depois, com o corpo queimado, mas viva, mas com os olhos vazios, como se algo tivesse arrancado sua alma. Ela foi levada de volta à casa, mas algo mudou nela. A casa não a deixaria partir. A carta detalhou a luta de Maria contra a presença maligna que tomava conta de sua mente. Algo que a forçava a fazer coisas que ela não queria, coisas terríveis. Ela falava de uma entidade, uma força sombria, que se alimenta da dor e do sofrimento, que agora a controlava completamente. Ela tentava se afastar da casa, mas não conseguia. Ela falava que a casa não a deixaria ir. As palavras da carta eram um aviso, uma súplica para que ninguém mais se aproximasse daquele lugar maldito. A última frase que Maria escreveu na carta gelou o sangue do protagonista. A casa não vai me deixar ir, ela me tem. Ela vai te ter também. Quando ele leu essas palavras, uma onda de pavor tomou conta dele, e ele entendeu, de forma horrível e clara, que estava preso ali. A casa o havia escolhido. A presença que Maria havia descrito estava se aproximando dele, tomando conta de seus pensamentos, de sua alma. Ele olhou em volta, como se tentasse encontrar uma saída, mas as paredes pareciam estar se fechando, como se a casa estivesse se preparando para engolir mais uma vítima. O ambiente ficou mais sufocante, e ele sentiu um frio inexplicável percorrendo sua espinha. A sensação de que algo estava vindo atrás dele se intensificou. Ele não estava mais sozinho. A figura de Maria, com os olhos vazios e um sorriso distorcido, apareceu à sua frente,
como uma sombra que se arrastava pelo chão. Ela estava se aproximando, seus passos eram pesados, arrastados, como se ela mesma estivesse sendo puxada pela casa. O protagonista tentou dar um passo para trás, mas seus pés não se moviam. Ele estava paralisado, como se a casa tivesse um poder absoluto sobre ele. Ele sentiu uma força invisível envolvendo seu corpo, apertando-o, sufocando. A risada de Maria ecoava pela casa, e ele sentiu como se sua mente estivesse sendo dilacerada por ela. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Tudo ao seu redor parecia se distorcer. O chão começava a tremer, e ele viu a lanterna que segurava começar a falhar novamente, sua luz piscando, como se estivesse prestes a se apagar de vez. A sombra de Maria se aproximava cada vez mais, seu rosto distorcido em uma expressão de sofrimento e maldade. Ela não era mais uma mulher, mas uma entidade, algo que já não possuía mais humanidade, algo que tinha sido consumido pela própria casa. Ele tentou correr, mas parecia que o espaço estava se fechando em torno dele. A casa estava se expandindo, engolindo tudo ao seu redor. O tempo parecia distorcido. Ele não sabia mais se estava vivendo uma ilusão ou se aquilo realmente estava acontecendo. Sua mente estava sendo invadida pela presença sombria que ele tinha descoberto na carta de Maria. Ele já não sabia o que fazer. Não sabia para onde correr. Cada movimento parecia mais inútil que o anterior. A casa estava ganhando, e ele estava perdendo a batalha contra ela. No momento final, antes de perder a consciência, ele viu algo que o fez estremecer. No fundo do corredor, através da escuridão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Uma porta nova, que se abriu lentamente, como se estivesse convidando-o para o abismo. Ele sabia o que isso significava, sabia que essa era a última chance, a última porta da casa que se abria. Ele tentou se mover em direção à porta, mas algo o puxou de volta, uma força indescritível que o arrastava para o fundo. E foi quando ele percebeu, com um horror indescritível, que a casa nunca o deixaria sair. Ele estava fadado a ficar ali para sempre, parte daquele lugar maldito, uma alma perdida entre as sombras da floresta. A sensação de sufocamento estava em seu peito, e a visão ao seu redor parecia se distorcer a cada segundo. O protagonista sentia que estava prestes a ser engolido pela casa. Cada parte de seu corpo era consumida por uma sensação de pavor absoluto, como se a escuridão o estivesse abraçando, o envolvendo. Ele sabia que já não havia mais saída. Ele havia lido as palavras de Maria, sentirá a presença de algo maligno ao seu redor, e a risada dela ainda ecoava em sua mente. A casa já havia tomado conta dele, e ele sentia sua mente sendo arrastada para o fundo de um abismo escuro e imenso, onde nada existia, exceto o medo. 5 foi quando ele percebeu que não podia mais lutar contra aquilo. Seus olhos estavam turvos, sua visão se embaçava à medida que as sombras da casa se aproximavam dele, tomando forma e vida. A lanterna em suas mãos já estava prestes a se apagar, e a última coisa que ele viu foi a figura de Maria, agora totalmente distorcida, com um sorriso horrível em seu rosto, vindo em sua direção. Ele queria gritar, mas sua boca estava selada, como se a casa estivesse fechando sua garganta. A cada passo de Maria, uma onda de desesperança tomava conta dele. Ele já não sabia mais onde estava. Seu corpo parecia perdido, flutuando, enquanto sua alma parecia ser arrastada para longe, para uma dimensão onde não havia mais retorno. Foi nesse momento, quando ele sentiu que estava prestes a desaparecer na escuridão da casa, que algo mudou. A casa, que parecia tão viva, tão opressiva, de repente parou. O som da risada cessou. O ar, antes pesado e sufocante, agora parecia se dissipar, como se a presença que ali habitava tivesse recuado, como se a própria casa tivesse decidido liberar sua vítima. O protagonista, ofegante, se viu caindo de joelhos no chão frio, sentindo a realidade voltar lentamente. O que aconteceu? Ele não conseguia compreender, mas algo o havia libertado daquilo. Ele não sabia se o pesadelo havia acabado ou se estava prestes a começar de novo. Com uma força que não sabia de onde vinha, ele se levantou. O som do seu próprio respirar parecia muito alto no silêncio que o rodeava. A casa, antes vibrante de uma maldade sinistra, estava agora completamente silenciosa. As sombras nas paredes já não se moviam mais, os olhos nas fotografias não o seguiam, e a risada de Maria, que antes o atormentava, não estava mais presente. Ele, ainda tonto e com os sentidos embaralhados, olhou ao redor. Ele estava em pé, mas havia algo estranho em sua visão, algo fora do lugar. A porta que antes se abria para um abismo escuro, agora estava fechada, como se nunca tivesse existido. Foi quando ele sentiu a presença de algo no fundo de sua mente, como se uma memória esquecida estivesse tentando emergir. Ele se virou em direção ao porão, onde ele havia encontrado a carta de Maria. Algo o chamava lá.
A vontade de entender o que acontecerá e, de algum modo, dar um fim àquilo, o impulsionou a caminhar até o local. Cada passo era um esforço, mas ele sentia que precisava fazer isso, precisava entender o que havia ocorrido. Ao chegar ao porão, ele não encontrou a carta, mas sentiu um frio mais intenso no ar, como se a própria casa ainda estivesse tentando alcançá-lo. Ele então se aproximou de uma prateleira onde havia um antigo diário, um objeto que ele não lembrava de ter visto antes. Curioso e com um misto de medo e necessidade de respostas, ele abriu o diário, suas páginas amareladas e gastas pelo tempo. Na primeira página, estava escrito: "Você não pode escapar da casa. Ela não deixa ninguém ir." Era a mesma frase de Maria, mas com algo a mais. Ele folheou rapidamente as páginas, encontrando registros de eventos, de vozes, de encontros com a entidade, e de pessoas que haviam entrado e nunca mais saído. Era como se a casa estivesse documentando tudo, como se estivesse esperando por alguém para contar sua história. O diário não parecia ter sido escrito por Maria, mas por alguém que havia sido um prisioneiro da casa antes dele. Foi então que ele viu algo, uma entrada estranha no final do diário. Ela estava escrita de forma apressada, como se alguém tivesse tentado registrar algo antes de ser interrompido. A última frase era clara e direta: "A casa está viva. Não pense que você foi libertado. Ela ainda te possui." O medo se apoderou dele mais uma vez, mas desta vez não foi apenas o medo da casa. Era o medo de si mesmo, do que ele havia se tornado ao passar tanto tempo dentro dela. A casa não o havia libertado. Ela o estava observando, esperando, e ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele deixou o diário cair ao chão, seus pés começando a se mover de forma involuntária. Ele tentou resistir, mas o impulso de sair da casa, de correr, de escapar era mais forte. Ele correu pelas escadas, atravessando a casa com a mente turva. Mas ao chegar à porta, ele se deparou com um silêncio absoluto. A porta estava trancada, e todas as janelas estavam fechadas, como se a casa tivesse fechado suas portas para ele de uma vez por todas. A risada de Maria voltou, mas agora, ela não era mais distante. Era como se estivesse dentro de sua mente, em cada canto, em cada sombra, em cada respiração que ele tomava. O protagonista sentiu a pressão em seu peito aumentar novamente. Ele sabia que o pesadelo não tinha acabado. A casa ainda o observava. Ele estava preso novamente, mas desta vez, ele não tinha mais forças para lutar. Ele sabia que não havia mais como escapar daquilo. A casa, com sua presença maligna e implacável, havia se apoderado dele de vez. A risada de Maria ecoou mais forte em sua mente, e ele se deu conta de que, ao tentar escapar, apenas se afundava mais profundamente na prisão que a casa havia construído para ele. E assim, enquanto o protagonista caía em um abismo de terror, ele compreendeu, de forma aterradora, que não havia fim para o pesadelo. A casa havia vencido. Ele era mais uma alma perdida entre suas paredes. E as vozes, as risadas, as presenças, tudo se misturava na escuridão eterna da casa que nunca o deixaria ir. A escuridão e a sombra. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos.